Quando a gente pensa na proclamação da República no Brasil, é comum imaginar aquele momento de ruptura em 15 de novembro de 1889 como uma espécie de ponto final na monarquia e o início de uma nova era democrática. Só que na prática as coisas não aconteceram tão direitinho assim. A mudança de regime foi mais como trocar a moldura do quadro. O conteúdo lá dentro continuava cheio de velhos interesses. A tal república não começou popular, nem democrática. Ela começou militar. Por isso, esse período inicial da República Brasileira ficou conhecido como República da Espada. E esse nome não é só figura de linguagem, não. Literalmente, o Brasil foi governado por 2 presidentes militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, de espada, farda e tudo. E mais do que isso, a maneira como eles governaram foi marcada por autoritarismo, instabilidade política e decisões que moldaram o Brasil pelos anos seguintes, como, por exemplo, a criação da primeira Constituição republicana, a de 1891. Mas antes de chegar nela, vamos dar uma olhada no cenário político logo após a queda da monarquia. Quando a monarquia foi derrubada em 1889, não houve eleição, nem consulta popular. A decisão foi tomada por um grupo de militares, políticos e civis influentes. E quem assumiu o poder como chefe provisório foi Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, figura respeitada nos círculos militares e alguém que, ironicamente, nem era tão entusiasta assim da República, mas foi convencido ou pressionado a liderar a nova ordem. Deodoro assumiu o comando com a missão de organizar o novo regime. Isso incluía criar uma nova Constituição, definir os rumos da República e consolidar o poder político. Só que tudo isso teve que ser feito em meio a muitas pressões. A sociedade brasileira não havia participado da decisão. A população rural, majoritária, nem sabia o que estava acontecendo. O voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda mínima e, claro, só os homens. A maioria dos brasileiros, analfabetos, pobres, mulheres, indígenas, negros recém-libertos, estavam totalmente à margem do processo. Nesse contexto, a elite política e econômica começou a se movimentar. Os cafeicultores do Sudeste, em especial de São Paulo, tinham muito interesse em moldar a República de um jeito que favorecesse seus negócios. Eles queriam menos intervenção do Estado, mais liberdade econômica e mais poder nas mãos dos estados. E foi isso que eles levaram para dentro da nova Constituição. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana do Brasil. Inspirada diretamente na Constituição dos Estados Unidos, ela estabeleceu uma série de mudanças importantes no modelo de governo. O país deixava de ser um império e passava a ser uma república federativa, ou seja, os estados ganhavam autonomia, pelo menos no papel. Foi adotado o sistema presidencialista, com mandato de 4 anos para o presidente, eleito pelo voto direto. Mas lembra, só votava quem podia. A igreja foi separada do Estado, encerrando oficialmente o catolicismo como religião oficial do país. O poder legislativo passou a ser bicameral, com Câmara dos Deputados e Senado. O voto, apesar de direto, continuava sendo censitário, masculino e aberto, não secreto. Ou seja, apesar do ar de modernidade, essa Constituição ainda era excludente. E mais, ela colocava muito poder nas mãos do presidente. E isso se tornou um problema. Deodoro da Fonseca, mesmo com a Constituição aprovada, não conseguia lidar bem com as pressões políticas. Ele tentou dissolver o Congresso, governar por decretos e entrou em choque com os civis que queriam mais poder para o legislativo. A crise política virou crise institucional. Em 1891, pressionado por um Congresso insatisfeito, por empresários descontentes e pela crescente oposição civil, Deodoro renunciou à presidência. E quem assumiu
foi seu vice, também marechal, Floriano Peixoto. Floriano, por sua vez, ficou conhecido como o Marechal de Ferro, e com razão. Seu governo foi marcado por repressão, censura e violência contra os opositores. Floriano enfrentou várias revoltas, como a Revolução Federalista no Sul e a Segunda Revolta da Armada, liderada por setores da Marinha, que exigiam novas eleições. Floriano agiu com mão de ferro, mandou prender, exilar e reprimir violentamente os opositores. Ele acreditava que a República precisava se consolidar à força, sem abrir espaço para instabilidades. E, de certa forma, conseguiu manter a ordem, mas ao custo de um governo autoritário e centralizador. A chamada República da Espada durou até 1894, quando finalmente um civil assumiu a presidência, Prudente de Moraes, eleito pelo voto, ainda que muito restrito. Com isso, teve início a chamada República Oligárquica, dominada pelos interesses das elites agrárias, especialmente dos cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Mas as bases dessa nova república, excludente, elitista, desigual, foram lançadas justamente na República da Espada. Esse período é muito importante de ser estudado porque ele mostra como o Brasil nasceu como república não pelas mãos do povo, mas pelas armas dos militares e pelos interesses das elites econômicas. O povo só foi chamado mesmo para obedecer, pagar impostos e, às vezes, pegar em armas quando fosse necessário. A Constituição de 1891, mesmo com avanços pontuais, como o fim da religião oficial e o sistema presidencialista, não representava um projeto de nação para todos. Era uma república para poucos, literalmente. E os ecos dessa origem autoritária ainda ressoam na nossa política. A instabilidade entre civis e militares, as crises institucionais, a dificuldade em construir uma democracia realmente participativa. Tudo isso tem raízes nesse comecinho conturbado da República Brasileira. Entender a República da Espada é entender como o Brasil se organizou enquanto república. É perceber que democracia vai muito além de derrubar um rei ou de escrever uma Constituição. Democracia de verdade se faz com inclusão, com representação, com espaço para a diversidade e o contraditório. E isso, infelizmente, estava bem longe da realidade de 1891. Ainda assim, foi o começo de algo novo. Mesmo com todos os problemas, esse período abriu caminhos. A política se tornou um espaço de disputa, por mais fechado que fosse. Novas ideias passaram a circular. A separação entre igreja e Estado, por exemplo, teve impacto direto na forma como o Brasil passou a tratar a pluralidade religiosa. E o modelo federativo, ainda que cheio de contradições, permitiu que os estados tivessem maior protagonismo. A República da Espada, portanto, é um capítulo fundamental da nossa história, um capítulo que nos ensina sobre transições de poder, sobre o papel dos militares na política e sobre o desafio enorme que é transformar um império em uma democracia funcional. E aí, o que você achou dessa história da República da Espada e da Constituição de 1891? Te surpreendeu saber que nossa primeira república nasceu sob controle militar? Que tal deixar sua opinião aqui nos comentários? Se você curtiu o conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série sobre a história do Brasil. E se quiser ajudar a espalhar esse conhecimento, compartilha esse vídeo com alguém que ama a história ou que precisa conhecer melhor as origens da nossa república. História é muito mais do que datas e nomes. É um espelho do presente. Até o próximo vídeo.